Um estudo feito com mais de 280 mil pessoas mostrou que a pressão financeira acelera o envelhecimento fisiológico do coração. Envelhece mais, inclusive, que outros fatores de risco como tabagismo, alcoolismo, colesterol alto e até hipertensão. Agora me fala, quando você pensa em dinheiro ou pensa em lidar com aspectos da sua vida financeira, como é que o seu corpo responde? Será que seu peito aperta um pouco? Será que a sua respiração muda de ritmo? Ou você sente uma inquietação, uma urgência, uma angústia que parece não passar? Ou até um certo cansaço e uma vontade de não olhar mais para isso? Porque talvez o problema nunca tenha sido só dinheiro. Talvez seja o que essa relação está fazendo com você todos os dias. E você chama isso de rotina, essa relação que você tem com o dinheiro, mas o seu corpo chama de ameaça. Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Agora pensa comigo. No Brasil, falar de dinheiro costuma ir para dois extremos diferentes. Ouvir a você falar só sobre planilha, ouvir a você falar sobre o quão difícil é lidar com dinheiro na sobrevivência. Mas nenhum desses lugares a gente fala do que isso realmente faz por dentro da gente. Porque viver com dinheiro curto, com medo de faltar dinheiro o tempo todo, ou sem saber para onde o dinheiro foi durante o mês e ele simplesmente sumiu, não é só uma fase difícil. É o seu corpo vivendo sob pressão todos os dias. E quando isso se prolonga, o corpo para de diferenciar o que é parte de uma vida normal e do que é perigo. Ele começa a tratar a experiência com o dinheiro como uma ameaça constante, quase como se ele não pudesse entrar num relaxamento ou num espaço de descanso quando o assunto é dinheiro. E por fora, você segue. Você trabalha, você resolve, vai pagando as contas, vai fazendo todo um pratinho, tentando lidar com aqueles pratinhos aqui em cima. Mas por dentro, você não desliga. E o mais perigoso de viver assim é que você torna isso normal. Você chama isso de rotina, mas o seu corpo vai chamar de perigo que não passa por nada nesse mundo. Eu me lembro de um dia eu estar no elevador e ouvir dois amigos conversando e um deles falou pro outro algo assim: "Poxa, cara, eu acho super legal que você tenha quitado sua moto. Eu só tenho coisas quando eu faço dívidas. Eu mal saio de uma e já coloco outra no lugar." E ele falou isso com tanta naturalidade, como se aquilo não fosse nenhum tipo de problema para ele, como se não existisse um problema ali, como se isso fosse normal, como se fosse o jeito que a vida funciona. Mas o corpo ele não vive isso como normal. Viver endividado, sem saber se vai dar no final do mês, se você vai ter dinheiro no final do mês para pagar todas as suas contas, viver no limite, não é só uma escolha financeira. Também é dormir pior,
Também é comer de qualquer jeito, é não conseguir desligar, mesmo quando você poderia e deveria desligar. É o corpo ficando em estado de alerta o tempo todo, como se algo de muita urgência pudesse acontecer a qualquer momento e ele esperasse que algum problema sempre estivesse a ponto de acontecer. Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de que a gente tem uma sensação de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e você não pode descansar e relaxar? Pois é. É quase como se não existisse um espaço real de descanso. E se a sua mente não descansa, se ela não para de se preocupar, o corpo continua trabalhando para estar pronto para lidar com qualquer coisa que vá surgir, independente do que essa coisa seja. Esse estudo que eu mencionei, né, ajuda a gente a olhar as coisas de um jeito diferente. Porque ele mostra que a saúde, ela não é só o que vai acontecendo dentro do corpo, não é só sobre aquilo que eu estou ingerindo, não é só sobre aquilo que o meu corpo está consumindo. É o que está acontecendo na minha vida ao meu redor que também impacta dentro desse corpo. É o estresse, é onde você mora, é o que você consegue comer e principalmente a pressão financeira que você sente todos os dias para lidar com o dinheiro o tempo todo. E quando eles cruzaram isso com a idade do coração versus a idade real biológica das pessoas, o que apareceu foi muito consistente. Pessoas mais jovens tinham corações com idade mais velha. E independente da idade que essas pessoas tinham, pessoas que lidavam com pressão financeira mais frequentemente tinham corações mais envelhecidos, aumentando inclusive o risco de ataque cardíaco. Pressão financeira e insegurança alimentar foram os fatores que mais aceleraram esse envelhecimento. Mais inclusive, mais uma vez, do que fatores clínicos tradicionais que são comuns de médicos falarem que também envelhecem o nosso corpo, como tabagismo, como alcoolismo, como colesterol alto ou até hipertensão e pasme. Até se você já teve um ataque cardíaco prévio, a possibilidade de você ter um outro ataque cardíaco é menor do que se você não teve e está passando por pressão financeira. E tudo isso abre um jeito de olhar para a relação entre dinheiro e saúde física e saúde mental também. Porque a gente aprendeu a tratar saúde e dinheiro como se fossem coisas separadas, mundos separados dentro da nossa vida, como se eles não tivessem relação. Mas eles têm. Se você vive preocupada com dinheiro, se tudo na sua vida é instável, se nada parece muito previsível, o seu corpo ele não desliga. Ele vai tender a olhar o ambiente, a avaliar o ambiente o tempo todo em busca de percepção do que é ameaçador. E quando a gente fala do dinheiro, é como se o tempo todo uma conta fosse chegar inesperada, uma cobrança fosse chegar, algo que fosse acontecer com o seu dinheiro e não deixasse você desligar. Lembra do que eu te perguntei lá no começo desse episódio? O que você sente que acontece no seu corpo quando você pensa em dinheiro? Pois é, mesmo quando você dorme, isso não passa. Você tem um sono pior porque todo esse estado de tensão, ele vai se acumulando. Agora, traz isso para o Brasil. O custo de vida tem aumentado. A renda da gente não está acompanhando os nossos desafios, instabilidade política e econômica. E além disso, nós vivemos numa cultura que nos empurra de forma constante para consumir coisas para aliviar como a gente está se sentindo.
E para isso, eles trazem crédito fácil, parcelamento em suaves prestações. E a comparação que a gente vive dentro de redes sociais com mais frequência do que nosso corpo e a nossa mente dão conta. Então, não é só uma questão de tenho pouco dinheiro, portanto vivo uma pressão financeira. É sim menos dinheiro, mas também é mais pressão, mais comparação, mais a sensação de que a gente não vai dar conta. E isso intensifica essa sensação de ameaça física que o seu corpo experiencia quando o dinheiro está na mesa de conversa. Então, talvez o ponto mais importante seja esse aqui. O problema, é claro, também é a falta de dinheiro, mas não dá para a gente entender que todos os nossos problemas se resolveriam apenas com mais dinheiro. O problema não é só a falta de dinheiro. É a forma como essa relação está organizada dentro de você. Porque duas pessoas podem ganhar a mesma coisa e viver realidades completamente diferentes. Uma pessoa pode viver uma tensão constante com um salário específico. A outra, com o mesmo salário, consegue prever minimamente o que vai acontecer na sua vida e consegue respirar entre um mês e outro. Eu sei que você provavelmente conhece alguém que tem um salário muito semelhante ao seu e vive financeiramente de um jeito bem diferente do seu, seja muito mais organizado ou seja muito mais desorganizado. E isso começa a ter um impacto diferente no corpo dessas pessoas. Quando o dinheiro é caótico, é imprevisível, é ameaçador, o corpo entra em estado de vigilância. Quando existe algum nível de clareza, mesmo que ainda falte dinheiro, o corpo ele tende a baixar a guarda, relaxar e sair desse estado de alerta constante. Ele entra em estado de alerta quando existe um real perigo concreto na sua frente para poder lidar. E isso, é claro, não resolve o cenário externo. O fato de você ter uma atitude diferente em relação ao seu dinheiro não vai resolver aquilo que está acontecendo do lado de fora, mas muda completamente como você atravessa essa experiência sobre dinheiro. E isso já muda o que está acontecendo dentro do seu corpo, te dá alívio, te dá qualidade de vida e te ajuda realmente a ter uma relação diferente com ele. Então eu quero te convidar para olhar algumas coisas aqui com um pouco mais de cuidado. Sem julgamento, viu? Sem cobrança, sem ficar achando que você tem que ser perfeito. Mas na verdade com mais curiosidade e honestidade de verdade. Como é que você tem se relacionado com o seu dinheiro hoje? Você evita olhar. Quando olha, só olha quando está no limite. Sente que está sempre correndo atrás de algo que nunca fecha. Como é que o seu corpo reage quando o dinheiro aparece como tema na sua vida? Tensão? Cansaço? Desânimo? Vontade de viver em Nárnia ou ir para as florestas e não ter mais que lidar com isso? E talvez uma pergunta mais silenciosa para você fazer por dentro de um jeito mais profundo. Existe algum espaço mínimo de organização hoje que é possível? Não que seja perfeito, mas que já reduza essa sensação de ameaça, já ajude o seu corpo a não encarar a vida financeira como algo que está devorando ele o tempo todo. Porque, às vezes, não é sobre grandes mudanças, é sobre pequenos contatos, pequenos gestos, pequenas diferenças que a gente vai fazendo na vida. Saber o que entra, saber o que sai,
perceber como você reage a cada movimentação financeira e aos poucos não precisar responder tudo no impulso. As coisas nunca, quase nunca são do dia para a noite. A gente não pode controlar tudo, não dá. Mas para que o seu corpo não precise viver como se fosse desmoronar o tempo todo. Porque no fim, você pode até ignorar o dinheiro, mas o seu corpo não ignora. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, te trouxe insights para te dar caminhos diferentes de solução para a sua vida financeira, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha também esse episódio com uma outra pessoa, traz ela aqui para a gente refletir juntos sobre essa vida financeira e como a nossa realidade anterior interfere no dinheiro e como o dinheiro também interfere nas nossas emoções, na nossa mente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.